meu nome é Daniele, eu sou mãe do Arthur. Arthur, ele foi diagnosticado com cardiopatia congênita ainda na gestação. Estava fazendo o acompanhamento normal, o pré-natal. E aí começou a fazer os exames de ultrassom. Eu fiz 6 ultrassom do Arthur e o médico não conseguia saber se era menino ou se era menina. Ora ele falava que era menina, ora ele falava que era menino, numa certa clínica. E aí, quando ele falou pra mim que ia ser menino, aí eu já não tava mais acreditando, porque a maioria das tentativas e erros dele tinha sido que seria menina. Aí a minha irmã pegou e falou assim, João, por que você não vai no Dr. João Aguera? Ele é muito bom e faz lá o morfológico, porque pelo menos é uma certeza se é menino ou menina pra você poder fazer seu enxoval, né? E aí foi quando eu procurei a Ultra D e a gente chegou lá, fez o morfológico e aí foi que tudo veio à tona, porque foi através do morfológico que ele conseguiu ver a cardiopatia. Inclusive o exame morfológico, o médico que eu estava fazendo pré-natal, ele não queria pedir. Ele falou assim, não, você tá indo bem, tá tudo certo, sua gestação, então não tem necessidade. Ele falou, agora se você quiser fazer, eu faço o pedido. E você vai lá e faz. Ele falou, mas não tem necessidade. Foi o que salvou a vida do Arthur. Porque aí eu insisti que eu queria fazer, porque eu queria ter certeza do sexo. E aí quando eu cheguei pra fazer o exame, aí eu vi que o exame estava demorando mais do que o normal. Era muito detalhe, vai e volta, vai e volta. E aí eu comecei a ficar, né, preocupada, o que estava acontecendo. Aí o doutor pegou e parou e perguntou se tinha um histórico na família, alguma coisa de cardiopatia. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Então já foi aquele choque. Aí eu falei assim, vou explicar pra vocês certinho o que eu estou vendo. Ele falou, eu tô vendo aqui tem algo no coração do bebê. Então aquele momento é aquele momento que o chão abre, né? O chão abre, como assim, no coração? E aí ele explicou, nossa, ele foi 100% atencioso, ele explicou tudo certinho, qual que era a suspeita, o que ele já foi direto, ele foi certeiro, ele não só viu o problema que era, mas como ele já acertou na cardiopatia que era. Ele falou, eu desconfio que seja a SHCE, que é a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, né? E ele falou assim, você vai precisar de uma equipe especializada. Aí ele perguntou se eu conseguiria estar indo para São Paulo no dia seguinte. Eu falei, com certeza, né? Vou dar meu jeito. Aí a gente foi, pegou as informações que ele passou, ela de imediato, tanto é que assim, foi muito legal a parte dela, dessa iniciativa dela ter nos atendido, porque depois, com o passar dos anos, do tempo, que a gente foi entendendo quem realmente ela era, qual que era realmente a especialidade dela, o tamanho de peso que ela tem nessa área de cardiopatia e que ela poderia ter nos atendido, solicitado pra gente nos atender no consultório dela, que ela iria cobrar uma consulta caríssima que é. Mas não, ela encaixou pelo Dante mesmo, que era do estado, me encaixou lá, eu cheguei lá, ela falou, falei pra ela me ligar, a hora que ela chegar, eu liguei pra ela me atendeu, sabe? Foi tudo muito, assim, tudo muito certinho. Aí a gente entrou, fez o exame, aí tem aquela parte, porque como é algo que acontece, né, apesar da cardiopatia não ser rara, a cardiopatia do Arthur é rara, né? Então, quando acontece, você imagina, né? Um hospital cheio de residentes. Então, era uma salinha menor do que essa que a gente tá, tinha uma maca, o aparelho de ultrassom, e eu acho que tinha uns 30 estudantes dentro daquela sala, não dava para respirar. O Aislan grudado na maca comigo, a médica e aquele monte, eu acho que todos os residentes que estavam lá do hospital. Aquele nervoso, aquela expectativa de saber, e eu na esperança de que ela fosse olhar e falar que não era nada, ou que era algo mais simples, né? Aí, infelizmente e felizmente, né? Veio a notícia que a gente não queria ouvir, mas só que dentro de um lugar que poderia nos atender e que ia dar o amparo que a gente precisava. Então, ao mesmo tempo, né, que dá um desespero, dá um medo, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente, havia uma esperança ali de poder estar num centro especializado que cuidasse disso, porque, infelizmente, a maioria dos casos que a criança acaba indo a óbito é por falta de tratamento.
Porque por mais que a cardiopatia ela é grave, sempre vai ter uma chance, desde que ela tenha um acompanhamento necessário, o tratamento na hora exata. No caso do Arthur, ele já precisava nascer dentro do hospital. Se ele tivesse nascido aqui em Jaú, já não saberia se ele teria essa chance de conseguir ainda ser transferido, de conseguir uma vaga de UTI, conseguir ir para uma cirurgia. Então foi essencial para o caso dele, ele já nascer lá. Então ela deu todas as instruções para nós. Então a partir do momento que ela atendeu a gente ali, deu o diagnóstico, ela continuou fazendo o meu acompanhamento pela rede pública ali, sem eu ter cadastro nenhum no hospital, nada, porque não haveria tempo, né? Infelizmente a gente conhece o SUS, coloca e demora demais. Infelizmente é uma realidade que a gente vive. Iria demorar muito, iria passar o nascimento e não ia ter chamado para eco. Ela conseguiu atender e de contrapartida ela já nos instruiu como que seria o caminho para a gente poder entrar no HCOR. Que ela ela trabalha ainda nos 2 hospitais. Então ela explicou como a gente conseguiria estar indo para o HCOR, colocou a gente em contato com a menina do comercial do hospital, que lá já é particular, né? E aí o plano em si não cobriria, porém a empresa que ele trabalhava na época tinha uma fundação que cuida da parte da saúde dos funcionários e deu 100% do apoio pra gente, cobriu 100% todas as cirurgias, assim, um tratamento que ultrapassava R$1 milhão, que é por questão de internação, cirurgia, tudo, que o Arthur nasceu, já foi direto para UTI. E daí, com 3 dias, ele já fez a primeira cirurgia. Então, e aí ela já tinha avisado isso para mim também no dia do diagnóstico, que seria 3 cirurgias programadas. Ela falou, eu não posso mentir para você, tem crianças que resistem, tem crianças que não. Ela falou, apesar da cardiopatia ser igual, cada um reage de um jeito. Então, é uma coisa assim, vai ser um dia de cada vez. Ela falou, é um dia de cada vez, a gente vai trabalhar isso, um dia de cada vez. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu entrar pelo HCOR, aí o HCOR tem a equipe geral, né? Aí a gente passou por vários setores, inclusive a parte da psicóloga. Ela vem, faz o preparo, ela que leva a gente para conhecer todo o hospital, todas as alas que o Arthur ia passar, levou a gente para conhecer o centro de UTI. Isso foi, assim, de extrema importância para mim, porque quando a gente está lá de fora, né, é totalmente diferente. Aí eu achei legal essa parte da psicóloga levar e mostrar de longe, lógico, porque não pode, né? São bebês que estão lá dentro. Mas ela preparou o meu coração vendo uma outra criança, como que o meu filho ficaria. O choque foi menor, né? Porque eu já fiquei com aquela imagem na minha cabeça, sabendo que era algo que ele ia precisar passar, que ia ser pro bem dele, né? Que ia ser dolorido, mas que tinha que passar. Então não foi um choque que eu já tomei já logo de cara de meu filho, eu nunca vi uma criança assim, não. Ela me preparou antes, então isso foi assim muito, muito, muito legal mesmo da parte deles. A psicóloga que entra com a gente na hora do parto, ela entra ali como alguém da família mesmo, como se fosse alguém da família. Entrou eu, o meu esposo e a psicóloga, junto com a equipe médica. Então ela entrou ali para ficar dando todo o respaldo ali psicológico que eu precisasse, conversando, e eu falo que ela foi a nossa fotógrafa oficial ali, porque ela fez fotos lindas, ela fez assim, ela montou um cenário dentro da sala ali da obstetria que a gente fez parecer o parto mais normal possível, sabe? Não ficou aquele clima pesado, até porque ela sabia que eu ia dar um beijinho nele e já ia ter uma separação, né? Então, assim, foi muito, muito legal mesmo a parte que ela fez ela tirou fotos, não, vem pai, tira foto com a mãe, e junto, isso aqui, Arthur é lindo, sabe? Coisinhas assim que no dia a dia pra gente, né? Mas assim, na hora ali, foi essencial, por quê? Porque não ficou um parto, apesar de ter sido cesárea, não ficou um parto traumático pra mim, de medo, de desespero, não. Foi um momento que conseguiu ficar leve, uma equipe 100% preparada ali também. Você não via, assim, uma questão de pavor, de medo, não. Pessoas que te passam segurança.
Então isso é essencial, porque uma questão dessa, eu fico imaginando às vezes, né? A gente não deve ficar pensando, e se, mas às vezes vem um se na cabeça. Às vezes eu penso, se tivesse nascido, né? Igual a gente vê muito em filme. Nasceu, na hora descobriu. É aquele desespero, né? E corre para UTI, e chama isso, e chama aquilo. Ali não, como já era algo que estava tudo, né? Programado, que estava todo mundo esperado e preparado para aquilo, então eles conseguiram fazer assim, tá muito leve mesmo. E aí foi quando o Arthur foi para UTI e eu fui pro quarto, ela passa no quarto também para conversar com a gente, a parte de psicóloga. E aí eu até comento às vezes com o meu esposo que eu queria ter aproveitado mais a parte da psicóloga, porque eu tinha a mente um pouco fechada na época para isso. Então, eu não gostava de me abrir. Eu era de guardar muito pra mim. Então, muitas das vezes, ela até vinha até mim, porque o que acontece? Tá dentro da UTI, o dia que a enfermeira percebe que a mãezinha tá meio assim, já chama, mesmo que a pessoa não pede. Ela chama, ela vem, dá uma sondada. Então, muitas vezes ela veio para conversar comigo, eu acabei não dando a atenção que eu deveria dar, porque eu achando que seria bom pra mim, né? E eu não conseguia me destravar disso. Porque a gente tem, né, um certo preconceito. Infelizmente tem um certo preconceito. De achar, não, mas eu vou falar pra quem eu não conheço, não sei o que lá, né? É só que aí eu via outras mães que já conseguiam abraçar de outra forma. Não sei se talvez já tinha tido algum outro tipo de experiência, mas aí eu observava sempre. Aí eu falava, só eu que não consigo conversar com a moça, coitada, né? Mas era bem bacana assim, o atendimento dela. E aí a gente fez a primeira cirurgia. Eu fui bem assustada pra lá, porque eu achava que ia ser um período rápido, né? Tinha o Júnior aqui pequenininho, o Arthur nascendo, eu em São Paulo, uma cidade que eu não conhecia. E aí aconteceu tudo isso, eu achei, falei assim, uma semana, 2 semanas, você deve estar de volta pra casa. E aí foi no processo, o Arthur me deu um baita de um susto na primeira semana, depois que ele fez a primeira cirurgia, ele teve eu não lembro o nome certo, um choque, alguma coisa que ele teve, ele ficou a noite inteirinha, a primeira noite que a gente foi pro quarto, ele ficou estralando a linguinha, e coisa de mãe, a noite inteira, isso não tá certo, eu chamando as enfermeiras e elas falando, não mãe, é porque ele tá adaptando, é porque tava entubado, sabe? Cada uma falava uma coisa, só que eu sabia que tinha algo que não tava bem. E aí, no dia seguinte, de manhãzinha, o médico passou e eu comentei com ele o que estava acontecendo. Nisso que ele catou o Arthur, ele já correu para a sala de emergência, o Arthur já estava a ponto de ter uma parada. Foi assim, um dos maiores sustos que eu tive, assim, do primeiro processo com ele. E aí foi quando ele voltou para a UTI. E ali nós ficamos 3 meses. Foi um longo período, foi difícil, porque daí depois ele teve muita intercorrência nesse decorrer desses meses. E eu fiquei na casa de um primo, que era mais de 2 horas de ônibus, metrô e trem todo dia. Tipo, eu só ia pra tomar um banho e voltar e tentar tirar um soninho, né? Mas era praticamente impossível. Chegou o dia de eu ficar no hospital 2, 3 dias sem conseguir ir embora tomar banho, porque agravava a situação dele. Não queria ir embora porque eu não sabia, né, o que poderia acontecer. E assim a gente foi caminhando e vencemos a primeira etapa. E quando em agosto a gente veio embora, ele nasceu em maio, a gente veio em agosto embora para casa. Finalmente Arthur veio conhecer a família. Aí foi um sonho realizado, né, porque assim eu não consegui, por mais que eles falavam lá que era importante eu vir para casa, né, queria ficar bem, mas eu não conseguia. Eu não me imaginava pegando a estrada de São Paulo para Jaú sem o Arthur no braço. Não, eu vou voltar. Eu acho que umas 2 ou 3 vezes meu esposo levou o Júnior para eu ver. Tanto é que a psicóloga também acompanhou para o Júnior poder entrar na UTI. Ela levou para conhecer, né, o irmãozinho e tal, explicou para ele como que ia ser, como que o irmão tava. E no dia ainda foi bom, porque o Arthur tinha sido estubado, ele estava só com a máscara, então não foi um choque, né, tão grande para ele, porque ele tinha 5 aninhos na época, o Ju. Então aí ela fez o acompanhamento para conhecer o irmão, tudo, e ela sempre falando, né, que era importante eu estar em contato com o Ju, mas eu não conseguia vir para cá, não foi uma coisa que eu não conseguia. Aí finalmente viemos,
Só que quando eu vim, aí eu senti a falta de ter um acompanhamento psicólogo. De agosto a dezembro, um sofrimento sem fim. Porque nesse período que eu sabia que com 7 meses ele ia ter que fazer a segunda cirurgia. E 90% das pessoas que eu conversava, essa era a cirurgia mais perigosa de todas, que era a do Glenn. Então, a primeira foi um híbrido ali para poder estabilizar ele, para preparar ele para a real cirurgia que ele ia precisar, que era o nódulo de Glenn. Então, eu tive muita notícia de criança que fez a cirurgia e veio a óbito, sabe? Ou que ficou muito tempo de internação, que teve complicação e que ficou com sequela, sabe? Era uma enxurrada de notícia ruim. Tudo vinha de notícia ruim pra mim, parecia. Aí eu tive que sair, eu não tive psicológico pra acompanhar grupo de mães, tive que sair de tudo isso. Porque eu não tinha psicólogo. Cada vez que eu abria o celular e eu via que uma criança tinha falecido, eu entrava em desespero. Então eu tive que me isolar do mundo da cardiopatia, focar que o Arthur era um ser único e crer que na vida dele ia acontecer algo diferente. Daí eu consegui seguir em frente, porque senão eu não ia conseguir. Aí foi a cirurgia, foi a pior delas. Foi 10 horas de cirurgia, então, assim, as 10 horas pra mim virou 24, que não acabava nunca aquele tempo. E lá sentar naquela sala de espera esperando, mas assim, é algo surreal, porque a hora que você é chamada na salinha ali pra falar como que foi a cirurgia, ninguém te informa nada, só vai que tá bem. Não, vem. O que você vai ouvir é lá dentro, né? E nossa, na hora que o médico falou assim, ele tá bem, tá tudo certo, foi tudo conforme esperado, nossa, aquilo, né, tira um peso da gente. E aí chegou, a gente ficou um mês, aí foi bem menos. A gente ficou um mês no hospital nessa segunda cirurgia dele, passamos Natal, passamos Ano Novo, passei longe do Natal, Ano Novo e aniversário dele. Foi o pior 2018. Aí foi a internação mais curta que a gente teve, 15 dias, o Arthur estava ótimo, foi uma recuperação assim que ninguém no hospital acreditava, tão excepcional que foi. Foi tudo assim muito rápido, porque o Fontan, quando se faz o Fontan, eles têm que ficar com aqueles tubinhos que agora a palavra. É como se fosse um filtro, né? Para poder tirar o líquido do pulmão. E tem crianças que ficam meses, semanas. O Arthur com 5 dias não tinha uma gota de água no pulmão. Então tirou tudo e aí rapidinho já conseguiu liberar a alta dele também. Tá bem, tá feliz, já tá no 3º ano já que vai pra escolinha, ele começou na creche. Foi pro Jardim 1, agora tá no Jardim 2, estamos preparando o psicológico dele aí para enfrentar o 1º aninho da escola ano que vem. Ele tá com algumas dificuldades na parte motora, por conta de tudo isso que passou, né? Então aí ele começou a fazer um acompanhamento agora com a psicopedagoga e agora no meio do ano ele tá programado para ele fazer para poder ver se tem algum diagnóstico, de alguma coisa que ele, por conta desses atrasos, a hiperatividade que ele tem e tal. Mas do mais, perfeito, graças a Deus, tudo lindo. E é isso, gente. O resumão é isso.